sangue de Jesus. Clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus sobre nós, renova a nossa comunhão contigo e abençoa esta segunda aula, que tudo que for dito aqui seja para a glória do teu santo nome e para a edificação da tua igreja aqui em Portugal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senta aí. Esse lugar aqui já é conhecido para mim, já vi várias vezes. Diferente, né? Eu conheço. Eu vim a Portugal desde a minha adolescência, né? Eu vim a Portugal, as pessoas às vezes calculando de idade. Mas você veio a Portugal desde quando? Desde 1981, mas eu venho adolescente. Eu cheguei na igreja, uma moça casando, né? A mãe, meu Deus, que coisa linda, né? Vocês lembram que você consagrou? Eu digo, para de falar essas coisas, entendeu? Muito bem. O nosso assunto é sobre ministério. É claro, as pessoas assim, mas esse assunto devia ser dado para pastores, diáconos, obreiros. Mas acho que o assunto é para todo mundo, porque tem moças aí que são solteiras que, quem sabe, vão casar depois, e os maridos, e no futuro os maridos podem ser pastores, diáconos, até porque as mesmas, elas se animam, né? Mas alguns, até mesmo aqueles que, as ovelhas, precisam entender o que é ministério para nós. Ministério para nós tem um significado completamente diferente. Você fala de pastor, e essa foi uma das grandes lutas no começo nosso. Nós completamos em outubro desse ano
48 anos de idade. Da igreja no Brasil. Aqui em Portugal, ela começou em 77, se não me engano, ou 78, por aí. Bem, o assunto é interessante porque é doutrina. As pessoas às vezes não sabem o que é doutrina. Doutrina, esse assunto que nós vamos dar é um assunto doutrinário da igreja. E o que é doutrina? As pessoas às vezes, muito crente, não sabem o que é doutrina. Doutrina, eu me lembro uma vez, eu atendi duas senhoras, e elas foram no meu consultório, e uma olhou para a outra e disse: é pastor. O senhor é pastor? Eu falei: sou. De que igreja? Aí a outra disse: não, é da Maranata. É da Maranata? Conheço. A igreja Maranata é uma igreja muito boa, mas tem pouca doutrina. Eu falei: eu olhei para ela e disse: tem pouca doutrina? Pouca doutrina, né? E eu entendi o que era doutrina para elas. Doutrina para elas era roupa comprida, não corta cabelo, tinha umas que não raspam as pernas. E na minha época tinha na igreja um pastor que ele era dessa linha, uma igreja separada. Ele era dessa linha, que não podia fazer nada, não podia fazer sobrancelha, não podia cortar cabelo, não podia raspar a perna, não podia fazer aquela coisa. Mas a mulher dele ficou tão feia que ele arranjou outra. Então, o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra. Quer dizer, toda a nossa fonte de doutrina está na palavra. O que Anchieta falou agora há pouco sobre a Bíblia, pela operação do Espírito Santo, que a palavra para nós tem que ser revelada. A quem o Senhor revela? A outro, não, no corpo, ou seja, a obra é corpo. Então, doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Quando nós falamos de ministério, já projetou aqui, se fosse de Anchieta já estava, mas com a minha não projetou, já não está lá. O que é ministério para nós? O apóstolo Paulo, ele faz uma colocação muito interessante nessa segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A palavra testamento na Bíblia, ela pode aparecer com mais de duas palavras que significam a mesma coisa. Testamento pode ser substituído pela palavra aliança. Novo Testamento também pode ser usada a palavra nova aliança ou pacto, que é a mesma coisa. Todas as três significam a mesma coisa. Mas o que é ministro, olha só, de um novo testamento, ou nova aliança, ou novo pacto? O que é isso? O que significa isso? O que significa Novo Testamento? Quando você diz Novo Testamento, subentende-se que existe o que? Um quê? Um velho, certo? Claro, é óbvio. Se você diz assim, nos fez capazes de um Novo Testamento, porque existe um Antigo. Onde está a diferença disso? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo muito simples que está na palavra. Eu vou contar uma experiência para poder vocês entenderem esse assunto. Eu fui a um seminário na Ucrânia. Foi há uns anos atrás. Foi o primeiro seminário na Ucrânia. Um grupo de pastores da Ucrânia ficou sabendo do que estava acontecendo no Brasil. Alguns visitaram o Brasil e voltaram impressionados com a igreja, com a palavra, enfim, tal. E nos convidaram para um seminário na Ucrânia. Nós fomos. Eu fui. Houve um seminário no sábado, o dia todo, e no domingo nós ficamos incumbidos de visitar algumas igrejas. Eu fui visitar a maior igreja de Kiev.
Era uma igreja centenária, ele diz que passa de pai para filho. O pastor atual já era neto do fundador da igreja. Uma igreja grande, umas 600 pessoas mais ou menos. Era um domingo de manhã, dia de ceia. E o louvor maravilhoso, eles têm um conjunto, um instrumental impressionante, violinos, violoncelo, piano, aquela coisa. Ninguém canta lá, quem canta é só o grupo. É o coral que canta, a igreja só assiste. Diferente da gente, né? Aí fizeram aquela parte inicial, 1 hora de louvor. Aí o pastor anunciou, o pregador, que era um pastor inglês que estava presente, ele entregou uma mensagem, mais 40 minutos, 1 hora de louvor com 40 de mensagem, deu 1h40 e até ainda ceia. Eu estava com um intérprete que falava russo, porque o pastor estava falando em russo, e eu estou ouvindo o pastor falando. No meio da fala do pastor, eu entendi uma palavra só que ele falou. Eu entendi em russo uma palavra, só uma. Amadeu. Eu olhei para o meu intérprete e ele falou, eu falei para ele, eu entendi uma palavra. Ele falou, Amadeu. Ele falou, o que ele falou? Aí o intérprete disse assim, ele falou o seguinte, ele falou que nós ouvimos a mensagem inicial, preliminar, e que íamos ouvir agora a mensagem principal, entregue pelo pastor do Brasil, que é o pastor Amadeu. Eu digo, que mensagem principal? Não, aqui tem 2. Tem uma preliminar e uma principal, show principal. Sim. E eu com a minha Bíbliazinha fechada. Aí eu fiquei olhando, aí o meu intérprete começou a rir. Eu falei, o que você está rindo? Ele te colocou numa fria. Eu falei, como? Ele disse que ele deu um testemunho no mês passado de que as igrejas do Brasil têm uma experiência com palavra revelada, que é uma palavra diferente. Sim. Ele falou assim, hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma palavra revelada, que o pastor Amadeu vai trazer. E eu falei, como? Eu não tenho nada preparado, não tem nada. Aí ele falou que você vai pegar a palavra revelada. E eu não tinha nada preparado. Sabe o que é nada? Nada. Eu já me imaginei voltando ao Brasil naquela reunião de avaliação dos pastores, já apanhando mais que qualquer outra coisa. Ele foi lá e não disse nada, eu não tinha nada para dizer. E eu fiquei numa dificuldade tremenda. E eu e o intérprete, para ajudar, ele se prepara, porque esse é o último louvor, depois desse louvor é você. E eu com a Bíblia fechada. Eu disse, misericórdia, o que eu vou dizer para esse povo? Palavra revelada. Aí eu abri a Bíblia estava aberta, porque era dia na ceia. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou? Fui. O púlpito, lá não tinha púlpito assim não, o púlpito tem uma tribuna do lado, assim, a igreja fica assim, você sai só de uma tribuna, igual o negócio de deputado. Aí, quando eu estou indo para lá, eu comecei a clamar, que é uma coisa que eu aprendi desde que eu me converti, que era clamar pelo sangue de Jesus, porque na hora do desespero você clama pelo sangue de Jesus, e eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou na aflição. Quando eu, caminhando para lá, o Senhor me visitou e colocou no meu coração uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu cheguei no ponto, já cheguei mais tranquilo, dei para todo mundo, né? Essa corzinha, eles tudo branquinho, né? Essa corzinha diferente, né? Porque minha mãe é mulata. Aí Deus fala, você não, minha mãe é mulata, meu pai é neto de portugueses. Eu sou de origem portuguesa, mas os portugueses sempre gostam de mulato. Papai foi diferente. Minha mãe é mulata. Aí nasceu essa coisa aperfeiçoada. Quando eu cheguei na frente, eu olhei para a igreja e disse assim, hoje é dia de ceia,
Aí todo mundo respondeu: Santa Ceia. Digo, Santa Ceia. Então eu vou ler o texto. Aí comecei a ler o texto. Desejei muito comer convosco a Páscoa. Aquele texto, vai e tal, encontrar um homem, um cântaro, tal, perguntar a ele onde comerei a Páscoa com os meus discípulos. Eu olhei para eles e disse: Páscoa. Jesus falou que ia comer a Páscoa com os discípulos, mandou preparar um lugar para a Páscoa. Foi isso? Foi. Eu falei assim: e hoje é o que aqui? Aí todo mundo: Santa Ceia. Ah, vamos ler o texto de novo. Desejei muito comer Páscoa. É Páscoa ou ceia? Aí todo mundo começou a ficar meio já na dificuldade. Olha só, irmãos. Jesus era judeu e os apóstolos eram judeus. Quando os judeus sabiam da tradição da Páscoa, que era sobre a mesa 3 elementos fundamentais que eles colocavam sobre a mesa durante a Páscoa, que era o cordeiro assado, o pão sem fermento e a erva amargosa. Isso era a Páscoa. Eles se vestiam, roupa, lombo cingido, calçado nos pés, tudo preparado, comiam. Se a família fosse pequena, podia chamar uma outra família de vizinho, colocar junto, está tudo certo. Jesus disse assim: desejei comer convosco a Páscoa, e coloca sobre a mesa e enfatiza 2 elementos fundamentais naquela comemoração, que foram o quê? O que Jesus colocou na mesa? Os 12 estavam ali. O que estava sobre a mesa? Pão e vinho. Se qualquer um de nós estivéssemos lá, nós íamos dizer para eles: está errado, o senhor não está fazendo a Páscoa correta. O senhor está errado, mestre. Páscoa tem que ter cordeiro, pão e ervas amargosas. O senhor colocou pão e vinho. E eu comecei a falar isso para eles. Eles começaram a ficar assim: mas por quê? Está errado ou não está? É Páscoa ou é ceia? Vocês falaram que é Santa Ceia, mas Jesus disse que era Páscoa. Mas Jesus comemorou a Páscoa como vocês estão comemorando aqui, pão e vinho. Por quê? Está errado? Como é que é isso? Ali, Jesus, naquele ato, ele estabelece, porque ele é o Senhor de um novo pacto. Ali, ele encerra o pacto antigo, que tinha origem lá na Páscoa, lá na saída do Egito. O pão ele deixa, porque o pão é a profecia que vai continuar em toda a palavra, era o ato profético do Velho e vai continuar no Novo Testamento. O cordeiro não estava sobre a mesa, por quê? Porque os discípulos já sabiam, e João Batista, que foi o último profeta do velho pacto, diz: ele é o cordeiro. Então, ele é o cordeiro. O pão, ele é o cordeiro, mas as ervas amargosas não estavam ali mais. Por quê? Porque estava indo para o Calvário. O que ele fez? Ele tira as ervas amargosas e substitui pelo vinho. Ele está dizendo o seguinte: no novo pacto, as vossas amarguras serão substituídas pelo meu sangue, que vai ser derramado no Calvário. Ele estabelece ali um novo pacto, que é o nosso, que é da igreja, ou seja, pão e vinho, que significa corpo e sangue. Ele está falando a igreja e a operação do Espírito Santo da igreja. Esse é o estabelecimento do novo pacto. Quando Paulo diz que nós somos ministros do novo pacto, ele está se reportando a isso aqui. Ora, Paulo está dizendo que nós somos ministros do novo pacto. Então, se ele está dizendo que nós somos ministros do novo pacto,
Ele está dizendo exatamente isso aqui. Por quê? Porque quando Jesus pega o pão, ele olha para os discípulos e diz: esse pão é o quê? É o meu corpo, que vai ser o quê? Dividido por cada um de vós. Pedro recebeu um pedaço, Tiago, outro pedaço, André. Esse aqui é o sangue, é o vinho que é meu sangue. Então ele está falando de corpo e sangue. Ou seja, ele está falando de um corpo e o Espírito circula dentro desse corpo. Por isso, nessa ceia aí, que foi a Páscoa, Jesus não chamou as mulheres. Sabia? Está vendo? Jesus não tinha ter feito isso não. Chamou só os homens, discriminou. Tem que ter chamado as irmãs que choraram. Foi elas que choraram no pé da cruz. Se eu fosse Jesus, eu não chamava nem os homens, só as mulheres. Porque na verdade são elas que oram, são elas que buscam. Pergunta ao pastor se ele vai querer ser pastor. Pergunta: ó, irmãos, nós queremos agora alguns pastores aqui que vão ser pastores só de varão. Qual pastor que quer ser pastor de varão? Não fica um. Fica um. Porque o homem não ora, só ora para comer e dormir. Para comer, para a comida não fazer mal, e dormir para não morrer dormindo. Só isso. Entendeu? Quem ora é mulher. Mas o Senhor chamou os homens, porque Jesus, naquele momento, ele está falando do seu ministério, que estava distribuído para os varões, os homens. Por quê? Economia dele. Agora, por que é novo pacto? Ele diz assim: pão e vinho. E Paulo diz assim: o nosso ministério é do novo pacto, não da letra. Mas por que Paulo, parece filosofia, né? Paulo está filosofando, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata o Espírito vivifica. Ele não está filosofando não, ele está profetizando. Porque Paulo está dizendo o seguinte: o ministério nessa obra, ele não é acadêmico. O que está querendo dizer exatamente? Da letra, Paulo era culto. Paulo tinha conhecimento, falava mais de um idioma. Paulo tinha conhecimento de filosofia, porque ele convivia com os sábios gregos, filósofos e tudo mais. Por que está dizendo não da letra? Porque a letra é uma avaliação de quê? Racional, aquilo que vocês viram na primeira aula, razão. O homem é um ser inteligente. Ele avalia, ele diz: razão. E a razão é uma coisa interessante. Mas Paulo está falando de um ministério não da razão, ou seja, não é acadêmico. Então Paulo está dizendo que o ministério você não aprende em um banco de escola. Mas você é contra os pastores que são formados, que fizeram teologia? Não sou contra ninguém. Eu só estou dizendo que Paulo está dizendo que o ministério não é da letra. Porque o ministério da letra é o ministério da razão. Veja só. Vamos lá. Vamos aprender o que o Senhor nos ensinou sobre o ministério nessa obra. Lá no começo. Quando o Senhor disse isso lá no começo, eu estava chegando, eu tinha 19 anos de idade, a igreja já estava começando, já tinha o início dos primeiros anos, eu cheguei e eu vi alguma coisa. Quando houve uma revelação nesse sentido, que o ministério seria por revelação, um monte de pastor foi embora. É um absurdo isso. Não sei fazer nada a não ser pregar o evangelho. Tal cultura. Eu, com 22 anos de idade, eu era pastor. 22 anos de idade eu era pastor. Me botaram para dar um assunto no seminário. Aí chamaram alguns pastores, teólogos. Eu me lembro de um que era teólogo, chegou e tal. Eu era um novinho, estudante de universidade ainda e tal. E eu era, não, tinha cara de menino mesmo, né? Aí ele chegou perto de mim e disse: meu jovem. Eu falei: sim, senhor. O
que você entende sobre homilética? Eu olhei para ele e disse, eu gosto com pouco sal. Aí ele olhou para mim e disse, assim falou para a gente, esse rapaz é muito debochado. Pô, será que tinha homilética? Pô, homilética é um negócio que se come. Mas era cultura homilética, hermenêutica, exegese, aquela coisa toda. E depois eu comecei a entender, ler, né? Homilética. A homilética é uma coisa interessante. Jesus estavam falando sobre homilética. Você sabe como é que se estuda lá nos cursos homilética? Homilética é uma técnica, né? A homilia é o sermão. Por exemplo, se eu estou pregando para vocês, isso é uma homilia. Então a técnica da pregação, você precisa conhecer uma ciência que se chama homilética. Na homilética você tem que aprender uma série de coisas. Por exemplo, a homilética você tem que ter noção de fonoaudiologia, né? Para poder você ter uma boa dicção. Então técnica, vocês já viram os pregadores famosos? Eles colocam a Bíblia assim. Por que eles colocam a Bíblia assim? Porque eles aprenderam lá que o queixo tem que formar um ângulo reto com o pescoço para facilitar a saída do ar e você então falar livremente. Porque se você colocar aqui, você diz assim, meus irmãos, é horrível. Então você tem que colocar aqui para você falar melhor, sair o ar com mais facilidade. Igual cantor, você tem que respirar no começo da frase e só respirar no final, igual o nadador, né? Deus amou o mundo de tal maneira que respira. Então, isso é técnica de homilética, gesto. Deus amou o mundo de tal maneira, está errado. Deus amou o mundo. Certo? Técnica, você aprende isso em sermão. Só que Paulo disse que o nosso ministério não é da letra. Então eu vou contar um exemplo para vocês aqui que eu sempre. Jairo, já está com Jesus, está na eternidade. Jairo, nós viemos a um seminário aqui em Portugal, lá no Porto. E os pastores de lá convidaram um grupo de professores da Universidade do Porto para assistir o culto. Então, era um grupo que estava fazendo pós-doutorado em linguística, um negócio assim, tudo gente, né, pessoal, mas todos eles bigodinhos assim, com a barriga aqui, era clássico deles, não, era marca registrada deles, não dos professores e tal, um grupo. Aí nós fomos consultar para quem fazer a abertura, porque todos sabiam quem ia pregar na Gerante, não tinha outro com capacidade para pregar, com aquela nata de professores que não fosse Gerante, só Gerante vai pregar. Consultando para poder fazer a abertura, aquela coisa toda. Então, no meio da reunião, falou assim, mas olha, nós estamos consultando sobre a abertura, mas eu tive uma revelação com o pregador. Todo mundo sabe. Vamos lá, deve ser sido. O senhor me revelou que quem vai pregar é Jairo. Mas Jairo? Eu sou Jairo? Jairo. Aí o português falou assim, misericórdia. Olha mesmo. Jairo? Como é que vai ser Jairo pregar? Tadinho de Jairo. É Jairo. Jairo. Será? Não é? Tem discernimento? Não. Era Jairo. Eu também tive a visão, pastor Jairo pregando. Era culto sábado à noite, a visão. Aí veio aquele grupo de professores da universidade e tudo. E a gente está te falando, Jairo, olha, você não vai cantar. Você vai cantar, horroroso aqui, tal. Já você não vai reger nenhum conjunto para cantar, não vai pedir nenhum louvor, tal, você só vai pregar. Tá bom, aí eu vou, aí vai lá para frente, para ler o texto da ressurreição de Lázaro, leu o texto errado. Em vez de ler pedra removida, ele leu pedra resolvida.
todo mundo viu, e o português estava apertado, abaixou a cabeça e disse: misericórdia. Coisa horrível. Aí pregou: meus irmãos, quem é que tem aqui uma pedra para ser resolvida? Essa era removida, ele falou resolvida, e começou a pregar de uma pedra resolvida. Quem tem uma pedra para ser resolvida? Tem muita gente que tem pedra para ser resolvida, e tal, e todo mundo cabeça baixa e tal, e pedra resolvida, e aquela coisa toda. 10 minutos, botou a igreja de pé e falou assim: quem tem uma pedra para ser resolvida? Vem à frente, os professores do tempo, chorando. Aí o português do meu lado falou assim: eu acho que eles têm uma pedra para ser resolvida. Tinha uma pedra para ser resolvida. Eu pergunto: aonde foi a homilética? Onde foi a exegese, onde foi tudo isso? Foi para lugar nenhum, que ninguém sabia nada, já não sabia o que é isso. O ministério dele era um ministério de quê? Do Espírito. Ele entregou aquilo, o Espírito mandou dizer. E o Espírito Santo não tinha compromisso com cultura, o Espírito Santo não tinha compromisso com capacidade, o Espírito Santo tinha compromisso com aquilo que ele tinha mandado fazer. Faz isso e o resto resolve. Então Paulo diz assim: o nosso ministério não é da letra, é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Diferente, mas o senhor fez assim, é porque é assim. Você faz. Nós hoje na igreja, e essa é a nossa experiência, os pastores estão aqui, outros pastores vão ser levantados, você que está na vida da igreja, vivendo a vida da igreja, e é uma coisa impressionante o que o senhor faz. Às vezes o senhor faz isso, sabe para quê? Para mostrar quanto que nós somos pequenininhos. Pastor, meus irmãos, eu vou abençoar. Abençoar nada. Porque Deus me deu uma unção especial. Não deu nada, é uma unção igual a todo mundo. Não, você vai falar: meus irmãos, vou levantar a mão aqui, vou abençoar toda vez. Não vou abençoar nada, nem a casa dele. As pessoas às vezes não entendem o segredo da doutrina. O Espírito Santo tem compromisso com gente, o Espírito Santo tem compromisso com o programa que ele fez, com o projeto dele, e o projeto dele está na palavra, e a palavra é o que vocês viram na aula anterior. Não adianta você interpretar a palavra, você tem que ouvir o que o Espírito Santo fala. Como é que é o ministério nessa obra? Vamos lá. Eu era pastor da igreja que ele agora é, para lá Costa 4, igreja grande e tal. E em Brasília, as irmãs em Brasília gostam demais de mim, porque eu digo lá no satélite, digo nas aulas, eu digo o seguinte: as irmãs em Brasília gostam mais de mim porque elas que oram, e eu não gosto de jovem, porque jovem, quem gosta de jovem, esse pastor jovem, e jovem está só para Jesus não voltar agora para casar, e aquela coisa toda. As mulheres estão orando e tal, e elas gostam demais de mim. E elas vieram para o Manaim. Ah, Madonna, vamos para a sua igreja, vamos lá. Tinha aquele monte de mulher lá para a minha igreja, a gente vai na Costa 4. Aí eu falei assim: eu vou ter que preparar uma mensagem especial. Elas vão lá para me ver. Vou preparar uma mensagem especial. Preparei aquela mensagem especial para que à tarde, feita direitinho. Pensei comigo assim: vou abafar. O pastor fica vaidoso, e quando ele começa a ficar autossuficiente, é vaidade. E eu nem percebi que eu estava vaidoso. Eu falei: para essa mensagem que eu vou abafar, elas vão ficar impressionadas. Falei mensagem. Aí fui, botei aquele terninho bonito, aquela coisa toda, vou para lá, faz show, ficar comigo, vou abafar hoje. Aí então cheguei, a igreja lotada, e aí, vai dentro dele. Aí o louvor começou, a igreja grande, né? A igreja muito grande, aquela coisa toda, lotada, a igreja, e cantar, aquela coisa toda, e tinha um pastor do meu lado, evangelista, simplesinho, então, humilde.
Aí na hora que está. E o senhor faz isso de propósito. O senhor tem umas coisas que ele faz de propósito. Tá? Finalzinho do louvor, o evangelista do meu lado tive uma visão. Aí eu pensei comigo, vai ser só de bênção, vai ser visão de bênção. Pode contar, companheiro, não vai consultar? Não, quer consultar? Eu pensei comigo, vai ser bênção, porra, isso aqui. Pode contar a visão. Rapaz, eu tive uma visão, Mateus, que você julgava a tarrafa. Quando você puxava, se eu não puxava, não pegava nada. Eu falei, como? No horizonte você jogava a tarrafa, quando você puxava não pegava nada. E o que quer dizer? O senhor me revelou que a mensagem que você preparou não é essa não. Eu como? O senhor me revelou que você preparou a mensagem. Você não preparou? Eu preparei. O senhor desconhece a mensagem? Fechei a Bíblia e disse assim, então você vai pegar. Com raiva. Deixa eu pegar. Aí, tadinho, né? Eu só tive um dom. Misericórdia, a igreja cheia, já foi a minha mensagem para o espaço. Aí fui para frente, último louvor. Aí eu fiz uma malcriação, sabia aquela malcriação que o pastor faz também para o senhor aqui? O senhor disse para ele que não é essa a mensagem. Tá bom. O senhor ensinou o tempo todo nessa obra que a gente clama pelo sangue de Jesus. O senhor fala, não é assim? Aprendi isso que o senhor revelou, não é isso? Não, tudo bem. Eu vou abrir a Bíblia, vou clamar pelo sangue de Jesus, vou abrir a Bíblia e aonde cair eu vou botar o dedo em cima e vou ler o que está debaixo do meu dedo e vou pregar pelo que der. Veja cantando de pé. Terminou de cantar. Eu olhei para a igreja e disse: ah, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias, ele daria a água da vida. O pastor começou a chorar. Eu botei ele para sentar, comecei a pregar a luz, começou a chorar. E aquela choradeira, e eu preguei 15 minutos no chão daqui, terminou a mensagem, a semana de Brasília. Que coisa linda, Mateus! Você estava demais. Estava de nada. Eu fiquei parado olhando. Disse, o senhor estava dizendo para mim o seguinte: seu ministério não é da sua razão. Eu te levantei não é para você achar que você é o tal, que você tem cultura, que você sabe falar, que você sabe se apresentar em público. Eu te levantei para dizer que a mensagem é do meu espírito. Você é ministro, não da letra, mas você é ministro do novo pacto, ou seja, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Glória a Jesus. Que coisa interessante. Quando você chega na igreja, você é pastor. Olha aqui, pastor. Vou pegar Ricardo, que é o mais antigo aqui. Lá no Brasil, todo mundo sabe a mesma coisa, né? Quando você chega, aquele monte de pastor na igreja, todo mundo fica perguntando, né? Ou vai trocar o pastor, ou vai levantar alguém, né? Tem um monte de pastor, nunca vi 3, 4 pastores de uma vez só na igreja, todo mundo pensando nisso. Quando se é para troca de pastor, todo mundo fala assim: olha os 3, 4 pastores, eu acho que quem vai assumir é o Ricardo. Ricardo é aquele que foi pastor lá de Valadares, misericórdia. Vou trocar de igreja, tu é ruim, tu é para um. Vai sair um pai, vai entrar um para trás. E vocês pensam assim, não é verdade? Mas quando é para unção, o irmão vai na frente e diz assim: ao presbitério reunido. Presbitério vem de presbítero, que significa reunião de pastores. Então, quando ele fala ao presbitério reunido, ele está dizendo: bom, o Espírito Santo revelou vinho. Então, quando ele diz
Ricardo Azevedo está sendo levantado para o ministério da palavra, porque o Espírito Santo, vinho, revelou no corpo, pão. Então o ministério dele é do novo pacto. Glória a Deus, aleluia. O que significa isso? O ministério dele é pão e vinho. O que significa isso? Significa que o ministério dele tem um compromisso com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um compromisso com ele. O que significa isso? O que na prática significa isso? Tá. Lá quando você aprende a ser pastor, tem algumas matérias que são básicas. Né? Quando você vai lá estudar a ser médico, você tem as cadeiras básicas. A primeira, né? Meu ano, né? No meu tempo era assim. Primeiro ano que eu cheguei para fazer faculdade de medicina, primeiro ano, os professores nos levaram para ter o contato com o cadáver, né? Nós éramos em 75 alunos, cada 4 alunos ficavam responsáveis por um cadáver, né? Que era todo formalizado, aquela coisa toda e tal. Nós éramos apresentados e aquele cadáver era chamado de peça anatômica, você tinha que respeitar. Nós íamos trabalhar ali, aprender ali aquilo tudo, né? Secar parte por parte. Um mês era perna, outro mês era braço, outra vez era pescoço, outra vez era tórax, aquela toda coisa, veia, artéria, nervo, tudo, músculo por músculo. E a prova era feita daquilo. O que é isso aqui, doutor? Tem que saber tudo aquilo. É a formação. Depois você ia aprender o que é fisiologia, como é que funcionam os órgãos, como é que tudo, como é que tal. Depois você aprendia farmacologia, como é que são a ação dos medicamentos sobre os órgãos e tal. Isso tudo é uma formação. Até você começar a clínica, tinha o básico para depois você chegar à clínica. Isso é uma formação. Você aprende. Vamos lá, vamos trazer isso para dentro do ministério, que é o ministério acadêmico. O pastor aprende sociologia, psicologia, aprende isso. Então você tem um jovem, né, com problemas, aí ele vai assim, não, o problema desse jovem é psicológico. Vamos sentar. O que eu aprendi? Eu não aprendi em sociologia, em psicologia, aprendi noções de não sei quem, de escola tal, e papapá, vou aplicar aqui, né? Eu aprendi isso, ou seja, na família, não, o que eu vou fazer psicologicamente? Esse rapaz está com um problema de que é complexo, não sei o que lá, é isso, é um problema de estudo. Eu pergunto, e o pastor nessa obra que não sabe o que é psicologia, não sabe sociologia, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Joga, está com problema, está com... Joelha aí. Joelha. Igual o Jairo faz, joelha. Uma vez o Jairo atendeu um professor lá no Recife, sou de universidade, conversando com o Dr. Barros, falou, ele era professor de paleontologia, curso bateu, aí falou sobre cada coisa, e Jairo, o Dr. Barros levou Jairo, eu fui perto de Jairo, Jairo sabe nem o que é aquilo, paleontologia, Jairo lá. Aí o Dr. Barros disse assim, o amigo quer uma oração? Ah, sim, pois não, educadamente, né? Ajoelhei. Aí o doutor Barros, Jairo, ora, Senhor, todo espírito de doutorite sai dele. E começou a chorar. Eu pensei, não tem esse espírito de doutorite, existe? Doutorite, sai dele. Então, e o camarada começou a chorar, então, estou sentindo uma coisa diferente. Então, já não sabia nada para dizer, não sabia nem que era nada daquilo que estava sendo discutido, que ele tinha. O que ele tinha era o Espírito Santo, era a graça. Glória a Deus, aleluia. Deus operou. O Espírito Santo nessa obra não tem compromisso. Outra coisa a não ser com a graça.
Esse aqui é um milagre do ministério. Aí você vê a família, está com problema, ajoelhei. É uma pressão aí, tem uma pressão aí. Que opressão? Põe a mão, repreende o espírito, daqui a pouco o casal se abraçando aqui, eu não sei, estou liberto, o que aconteceu? Não deu nenhuma palavra, nada. O Espírito Santo operou, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem um compromisso com um novo pacto que te elegeu. Glória a Deus. Isso é diferente. E Paulo diz assim: nós não somos ministros do velho pacto. Porque a letra mata. A letra mata. Razão. Vou falar sobre razão. Razão, eu acho, eu penso, eu acho que deve ser assim. Se você não funciona nada, o Senhor não nos chamou para isso. É por isso que a experiência nesse ministério é completamente diferente. Ministério é leigo? Leigo é. Uma vez alguém disse para mim assim: Amadeu, o pastor precisa ter mais tempo, e por isso os pastores precisam ser todos remunerados, ficar dedicação exclusiva. Nem sempre. No nosso meio nós usamos, os irmãos participam, as irmãs participam, e tem irmãs que são tão usadas, se deixar, elas impõem as mãos, faz tudo. Vou falar uma coisa para vocês aqui. A minha mulher, se vocês falarem para ela quando ela vier aqui, eu vou negar, vou ser obrigado a mentir, e vai ser pecado grave, mortal. Ela é ovelha de Anchieta. Eu falo para ela: minha filha, se deixar, você manda no pastor. Porque você é bem tradicional, eu sou pentecostal. Não, já deu. Então, ela tem um problemezinho de pressão, não sei o que lá e tal. Aí se aborrece, começa a se amar. O que houve? Posso me aborrecer. Passo mal, tenho falta diário e tal. Aí, tal. Aí eu não posso. Aí eu falo alguma coisa com ela: não pode me aborrecer. Ela falou: engraçado. Qualquer coisinha você passa a mão. Tem um monte lá, que é um dote chamado Monte da Cezanne, que é um negócio da caixa d'água. Você tem que subir. Cabrito sobe devagar. Ela sobe aquilo correndo. Ela é um grupo de mulher, toda a idade dela. Sobe e desce. Eu falei: você sobe aquele monte, entendeu? Correndo e desce correndo, não sente nada. É porque a graça é a bênção. A graça aqui, se falar alguma coisinha do contrário, ela está passando mal com o dia. Sobe aquele negócio, subindo e descendo, não sente nada. Pentecostal é assim mesmo, é fogo. Tem que estar controlando. Nós vivemos, é claro, da operação do Espírito Santo. Nós vamos daquilo que o Senhor faz conosco. E o ministério hoje nosso é assim. O Senhor nos levantou para isso. Toda a operação do ministério hoje, não adianta você não adianta você fazer esforço, você aquela coisa, não precisa disso. O Espírito Santo às vezes age silenciosamente. Silenciosamente. Eu às vezes brigo com os pastores mais novos. Lá no Brasil tem uns pastores mais novos que você pula, grita, sapateia, só falta quase pendurar no ventilador, sai rodando, gritando aleluia. Foi que negócio. Eu cheguei numa igreja um dia desse, eles começaram a gritar, eu digo: vocês pararam de gritar, eu vou pregar. Tanto que eles gritavam: ai meu Deus, aleluia. Mas veja só, o Espírito Santo tem um compromisso com aquilo que está na palavra, não tem acordo. Aí você busca o Senhor fala com você, Ele vai atender, Ele vai operar, seja em qualquer lugar. O grande problema, estou terminando, só aqui, terminando. Quando nós começamos, eu me lembro quando o Senhor revelou o nome da igreja. O nome da igreja. Nós tínhamos outro nome. O Senhor revelou a Jonas, 1978, no ano que ele adoeceu, ele morreu em 79.
O Senhor disse: a minha igreja vai ser conhecida no mundo todo, com 2 nomes: Maranata, Manaim. Aí, o doutor pastor da igreja vai ser Maranata, Manaim. Aí Jesus disse assim: Jonas, olha só, vamos discernir isso aí, porque você está certo, a revelação é saber. Maranata vai ser o templo, Manaim vai ser o lugar onde nós vamos unificar a doutrina. Tudo bem. Aí, quando a igreja, vamos preparar e tal, essa reunião eu participei, eu era novinho e tal. A igreja vai ser, né, Igreja Maranata. Aí o Senhor deu uma revelação. Presta atenção, vocês que moram em Portugal. Não é consenso, não. O Senhor disse: eu quero a palavra cristã. Mas cristã, o Senhor disse: eu quero a palavra cristã. Não, por quê? O Senhor disse assim: a placa vai estar Igreja Cristã Maranata, porque todo aquele que passar e ler a placa Igreja Cristã Maranata, ele vai perguntar e você vai dizer: Cristo vem. Cristo Maranata, Jesus Cristo vem. É a mensagem, não foi consenso, não, foi revelação profética. Então o nome é profético, o nome não foi ideia, o nome foi revelação de Jonas lá em 78. E quando ele teve a revelação do nome, ele logo em seguida o Senhor deu um louvor lá no leito do hospital. Ele escreveu um louvor: aquilo que fui não sou mais, nem sou tudo que pretendo ser, mas sou pela graça o que sou. Maranata, Maranata. Sabe por quê? Que quem fez isso foi o Espírito Santo, não foi o homem. Nós não demos um título baseado na letra, porque se fosse na letra eu dava outro nome. Eu achava feio. Maranata, parecendo na religião japonesa. Maranata, parece nome japonês, Maranata. Tinha um pessoal lá no interior que falava Maranata até com sotaque japonês. Maranata, parecia japonês. Eu achava horrível o nome Maranata, mas o Senhor deu o nome por revelação. Então, quando você disse Igreja Cristã Maranata, não foi por consenso, não foi porque pastor se reuniu para mudar o nome, não, foi por revelação. E o Senhor disse assim: não há tempo. O Senhor deu lá a Jonas: não há tempo, que é a última mensagem. Nós somos a última igreja. Não estou dizendo que a igreja Maranata é a última igreja. Nós somos a igreja desse povo de Deus, né? No sentido de vivendo o último instante do arrebatamento da igreja. E a mensagem existe por isso. É por isso que o Senhor não vai permitir nunca que esse nome desapareça. Nunca! Aleluia. Porque é profético isso. Vai morrer. O pessoal vai morrer, esses velhos vão tudo morrer. Nós que somos jovens vamos ficar aqui para anunciar. Mas o nome vai continuar. Por quê? Porque é profético. Jesus Cristo vem. Por quê? Porque o ministério que o Senhor deu a nós não é da letra, mas é do Espírito. É do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Guardem isso. Eu, quando falei isso lá na Ucrânia, todo mundo ficou impressionado. O pastor inglês, eu disse: que coisa interessante você falou. Nem eu sabia, nem imaginava. Mas era uma coisa, não é? Diferente. Ministério para nós não é título, nem profissão. As pessoas pensam, não é? Qual a sua profissão? Pastor. Nós não chegamos lá no Brasil, na loja, a fazer um cadastro lá na loja. Bom dia, boa tarde. Qual a profissão do senhor? Pastor da Maranata. Não existe isso para nós, não. Pastor para nós é função. Pastor para nós é função no corpo. Eu me lembro de um dia um pastor já saiu da obra, tinha que sair mesmo, sujeito nessa situação. Eu fui pregar na minha igreja, aí uma irmãzinha chegou e disse, olhou para ele, irmão, o senhor podia orar por mim? Ele olhou para ela e disse assim, irmão, pastor, minha irmã, eu sou pastor. Eu olhei para a cara dele,
Me deu vontade, porque ele era feio. Deu vontade de dizer, você é feio. Deu vontade de dizer. Era feio. Coisa feia. Irmão, sim. Irmão em Cristo, sim. Você tem função que o Espírito Santo te deu. Qual o problema? Qual a dificuldade? Eu tinha um pastor comigo na igreja, evangelista, ele não gostava de crente, não. Pastor que não gosta de crente. Só gostava de quem não era crente. Chegava aquela pessoa oprimida lá, às vezes até endemoniada, ele falava assim, procura Amadeu, não que Amadeu tem medo. Comigo. Aí ele era todo evangelista, quanto mais oprimido, mais ele gostava. Agora, pegava os crentes e ele dizia, não, você já está liberto, você não está comigo não. Conversa com o Amadeu, só gostava. Agora dele era só. Aí um dia ele foi, estava no culto, nós estávamos pregando, terminei a mensagem, a igreja assim de pé, estava do meu lado, começou a chorar. Eu falei, o que houve? Rapaz, estou tendo uma visão. Qual a visão? Rapaz, tem um ser do meu lado, majestoso, mas eu sei que é o Senhor, por causa da forte luz, mas eu não consigo nem olhar para ele, mas eu sei que é o Senhor que está aqui do meu lado. Eu falei, que coisa maravilhosa. Eu falei assim, rapaz, ele está reclamando comigo. Ele, reclamando o quê? Ele falou assim, ele olhou para mim e disse assim, olha para o meu rebanho. E eu comecei a olhar. Ele falou comigo assim, ele não é seu. E eu concordei, não é meu. Ele disse assim, o rebanho é meu. Eu falei, sim, senhor. As ovelhas são minhas. Eu disse, sim, senhor. Ele me disse, eu te dei o privilégio de cuidar daquilo que é meu. Cuide bem do rebanho. Eu falei para ele e falei assim, bem feito. Aí ele falou assim, não, você só quer orar por uma malequita? Não, é bom estar aí, poxa. Sabe por quê, irmão? O senhor só foi dizer para ele assim, o ministério que você tem é meu. Eu te dei um pedacinho dele. Quando lá na ceia, quando eu estabeleci um novo pacto, eu dei um pedacinho, só um pedacinho para você aqui, ó. Entendeu? Vai fazer a minha vontade, vai realizar a minha obra, que quem vai operar na sua vida é o meu Espírito. Meus irmãos, essa é a obra. Essa é a obra. Mais nada. Isso aqui é importante para nós. Paulo diz, e nos fez ministros do novo pacto, não da letra. Porque a letra, mas o Espírito vivifica. Que coisa maravilhosa é isso. Você é ovelha do Senhor. Você tem pastor? Tem. O pastor tem uma função que o Senhor deu para te governar, para te ajudar, para te orientar, mas quem opera na sua vida é o seu pastor. Essa obra é assim, você vive assim. Aí recebe uma oração, está tudo certo. Mas quando você recebe uma oração, quando você põe a sua mão de pastor, você que é do novo pacto, por cima da sua mão, não dá um diploma, por cima da sua mão, dá a mão do Senhor que te leva. Isso aqui é ministério nessa obra. Aí nós temos pessoas simples, né? Sabe, nem falar direito. Nem falar direito. Né? Um dia o Geraldinho falou, Amadeu, você tem que ter cuidado com aquele irmão lá na sua vida, não sabe nem falar direito. Aí foi lá onde pregar. Sim, semi-analfabeto, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Chegou lá na frente da igreja e tal. Eu sou médico. Ele chegou lá. O Senhor me revelou que curou um aqui de estômago. Esse homem é novo, estômago. Eu falei, como é que é esse negócio disso? Estômago. Estômago? E curou meu. Eu falei, eu acho que o nome está errado, é estômago mesmo, eu acho que você está certo. O Espírito Santo faz isso.
Esse é o grande segredo. Amém? Quem vamos cantar? Tem nada para cantar? De pé. Chegaram aqui para esse encontro, eles traziam as suas malas, porque eles diziam assim: nós vamos embora, vamos deixar essa obra. Nessa aula o Senhor lhes deu uma grande libertação, e eles jogaram as malas fora e disseram assim: nós queremos esta obra. A outra parte da visão, o Senhor mostrou os varões que diziam assim: Senhor, nós queremos este ministério que ouvimos pela Tua palavra. E o Senhor dizia assim: boa coisa quiseste. Glorificar o Senhor, né? Encerrando esse período da manhã. Senhor, glorificamos o Teu nome, nesta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, aprendendo mais do Senhor, ouvindo a Tua voz. Senhor, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, pela Tua obra que tem sido, Senhor, realizada em cada coração. Recebe a nossa adoração neste período, Senhor, da manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode estar sentados. Irmão, só alguns avisos breves aqui. Primeiro, que nós já havíamos conversado sobre isso, né? E para reforçar aqui,
os pais devem cuidar agora dos filhos, né? Logicamente, desse período que nós teremos, que é um período um pouco mais longo, período do almoço. E também um outro detalhe importante é que quem não pegou a sua senha de alimentação deve retirá-la agora aqui na saída à esquerda, na secretaria, logo à saída à esquerda. E também nós temos ainda, a informação que chegou para nós, temos ainda cerca de 40 senhas para alimentação aqui, né? Os irmãos que desejarem fazer a sua refeição aqui nesse local, né? Temos a possibilidade também, os irmãos que desejarem fazer a sua refeição fora desse ambiente, é um local próximo, que os irmãos vão orientar, né? Os obreiros, diáconos têm informação para orientá-los, a conduzi-los para esse local. Amém, irmãos? Nós retornamos então para o período da tarde, daqui a cerca de 2 horas, né? Então os irmãos têm um tempo maior agora, né? Podem desfrutar do ambiente, né? Os irmãos vão ter a oportunidade de conversar, né? Estar trocando experiências. Então, por volta das 3 horas da tarde, 15 horas, um pouquinho mais cedo, né? 15 para as 3, né? Então, 2h45, vamos deixar marcado então, 2h45 nós vamos estar aqui dentro já para iniciarmos a terceira aula do dia. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.